Oi, bem-vindo a todos para a nossa aula de hoje, que o tema é NoSQL, que também pode ser pronunciado como NoSQL. Eu, a Isadora e o Thiago, nós somos alunos da Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, a gente estuda na UFO e a gente está cursando o Banco de Dados 2 no curso de Sistemas de Informações. Então, o tema do nosso grupo é falar um pouco sobre o NoSQL e a gente vai tentar trazer de uma maneira bastante simplificada para que não haja dúvidas. Então, eu vou começar dando uma introdução aqui sobre o assunto. Bom, então, primeiramente, o que é o NoSQL? Ele é um tipo de banco de dados não relacional. Mais para frente a gente vai falar o que seria um banco de dados relacional para saber, consequentemente, o que seria um banco de dados não relacional. E é muito importante não confundir o termo NoSQL com NoSQL, porque não é a mesma coisa. O no não significa não, ele significa not only, que é não somente, ou seja, o NoSQL, ele não descarta completamente o SQL, ele não é somente o SQL, mas ele não descarta completamente. Então, agora falando um pouco da história, né, do movimento do NoSQL, ele é bastante recente. Ele teve origem em junho de 2009 e foi promovido por um encontro por Johan e Eric Evans, que teve como objetivo discutir o crescente surgimento de soluções open source, que essas soluções open source são códigos abertos no armazenamento de dados distribuídos não relacionais. Em outubro desse mesmo ano, 2009, foi realizada a conferência NoSQL East, que definiu o uso do termo NoSQL para descrever soluções de armazenamento de dados não relacionais. Então, a gente pode considerar que o NoSQL é uma nova onda do sistema de gestão de bancos de dados, porque ele propõe alternativas ao modelo relacional, que, como foi dito anteriormente, o objetivo dele não é invalidar ou substituir completamente o modelo relacional, e sim complementar ele. Mas daí então vem o questionamento, Vou passar aqui para o próximo slide. Quando devemos usar o NoSQL? Bom, o NoSQL ele é indicado para os sistemas que tenham necessidades maiores de armazenamento, desempenho, ou seja, sistemas de grandes escalas de armazenamento. E a gente sabe que nos dias atuais, a quantidade de informações e de dados que a gente tem é muito grande e vem crescendo cada vez mais. Então, se deu necessário o surgimento de um banco de dados que suportasse essa quantidade enorme de informações e de dados que tem. E até por isso que o termo ele é bastante recente, como a gente viu no movimento do NoSQL, que surgiu em 2009, sendo que um modelo relacional está aí já há muito tempo antes. Então, agora voltando, aquele slide que foi dito mais para trás, que o NoSQL é um banco de dados não relacional, então a gente vai primeiro definir o que seria um banco de dados relacional. Bom, um banco de dados relacional ele é baseado em esquemas, ou seja, primeiramente tem que se projetar uma estrutura, que foi tudo aquilo que a gente já viu e já estudou em banco 1 e continua estudando em banco 2, que é criar tabela, inserir os atributos, os relacionamentos, para só depois conseguir fazer a inserção de algum dado. E já no modelo não relacional, esses esquemas não são necessários.
Agora eu vou falar sobre, daqui do slide, sobre os tipos de bancos de dados no SQL. Bom, a gente tem 5 tipos de bancos de dados. O chamado chave-valor. Temos também o database de grafos, do tipo colunar, do tipo de pesquisa e do tipo de documento. Então, eu vou começar falando sobre o tipo de banco de dados NoSQL chave-valor, que é o Key Value Database, que ele é bastante utilizado em jogos, em publicidade online e também na internet, né? Eles são altamente particionáveis e permitem a escalabilidade horizontal em escalas que outros tipos de bancos de dados não alcançariam. Então, aqui o exemplo é o Memcached, o React e o Redis. Então, o próximo, a gente tem do tipo de grafos, que eles armazenam dados na forma de grafos, utilizando vértices e arestas. E a função está na criação de aplicativos que precisam de um conjunto de dados altamente conectados. Então, a gente pode ver aí, por exemplo, para as redes sociais ou para detecção de fraudes, mecanismo de reconhecimento. E um exemplo aqui é o Property Graph e o RDF Graph. Terceiro aqui a gente tem o tipo de banco de dados NoSQL de colunas, também chamados de orientado a colunas, né? Cujo mesmo armazena dados em linhas particulares de tabelas no disco. É um fator importante para a performance de consulta analítica, porque ele reduz a entrada e a saída no disco. Então, ele diminui a quantidade de dados que precisa ser carregado no disco. E 2 exemplos aqui, o Cassandra e o HBase. Quarto aqui nós temos o tipo de banco de dados de pesquisa, que ele foi construído especificadamente para indexação, agregação e pesquisa de registro em dados semi-estruturados. Ele é um modelo pensado para uma alta performance e uma baixa latência. O que seria essa baixa latência? É o tempo entre o ao vivo e o transmitido quando é pequeno, né? E análise de dados praticamente em tempo real. Então, aqui nós temos como exemplo a Amazon Elasticsearch Service, que é um serviço oferecido pela Amazon, e a Expedia utiliza esse serviço. E, por último, nós temos os tipos de banco de dados NoSQL de documentos, que o próprio nome ele é bastante intuitivo, né? Ele armazena dados de documentos e ele é conhecido como modelo de dados semi-estruturado. Pode ser criada uma estrutura de dados complexas usando o formato JSON, por exemplo. E aqui 2 exemplos, o MongoDB e o CouchDB. E agora a Isadora e o Thiago vão dar continuidade falando mais algumas coisas. Oi pessoal, para quem não me conhece, sou Isadora. Vou dar continuidade ao que a Alice já tinha começado antes. Vou começar falando um pouco sobre alguns exemplos já citados anteriormente para o nosso tema, que é NoSQL. Em computação, o Memcached ele é um sistema distribuído de cachê em memória de propósitos gerais. Ele é frequentemente utilizado para acelerar sites dinâmicos orientados a um banco de dados. E o que seria então esse cachê? Na área de computação, ele é um dispositivo de acesso rápido interno a um sistema que serve de intermediário entre um operador de um processo e o dispositivo de armazenamento ao qual esse operador acede.
Já o gráfico de propriedade, ele é um tipo de modelo de gráfico em que os relacionamentos não são apenas conexões, mas também carregam um nome, que seria um tipo, e algumas propriedades. Um gráfico de propriedade, ele é excelente para mostrar conexões entre dados espalhados por diversas arquiteturas de dados e esquemas de dados. Eles fornecem uma visão mais rica sobre como os dados podem ser modelados em muitos bancos de dados diferentes, bem como os diferentes tipos de metadados se relacionam. Já o Apache Cassandra, ele é um projeto de sistema de banco de dados distribuído altamente escalável da segunda geração, que reúne a arquitetura do DynamoDB, da Amazon Web Services e modelo de dados baseado no Big Table do Google. A Cassandra, ele inicialmente foi criado pelo Facebook, que abriu seu código-fonte para a comunidade em 2008. Agora, ele é mantido por desenvolvedores da Fundação Apache e colaboradores de muitas empresas. Já o serviço Amazon Elasticsearch, ele facilita a implantação, segurança, operação e escalonamento para análise de log, para pesquisa de texto completo, para monitoramento de aplicativos e muitas outras coisas. O Amazon, ele é um serviço totalmente gerenciado que oferece APIs fáceis de usar e recursos de análise em tempo real, além da disponibilidade, escalabilidade e segurança que as cargas de trabalho de produção exigem. Sobre o MongoDB, ele é um software de banco de dados orientado a documentos livres de código aberto e multiplataforma. Ele é escrito na linguagem C++, classificado como um programa de banco de dados NoSQL. E, além disso, ele também usa documentos semelhantes a JSON como esquemas. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos motivos para utilizar NoSQL nos projetos. O primeiro motivo é a flexibilidade, porque no mundo que está cada vez mais ágil e com muitos dados que temos hoje em dia, trabalhar com projetos onde a estrutura de dados é intuitiva e flexível é uma solução muito boa para se adotar. Por quê? Porque eles oferecem entregas rápidas e contínuas dos projetos. Um outro motivo é a escalabilidade. Por quê? Porque os bancos de dados no SQL, eles são pensados na escalabilidade horizontal, distribuindo dados usando clusters ao invés de joins pesados. O terreno ele é preparado para que o volume de dados e a quantidade de usuários aptos a usar possam crescer sem gargalos. Um terceiro motivo é a disponibilidade, porque eles oferecem arquiteturas parrudas, proporcionando disponibilidade bem maiores que outros modelos. Essa clusterização garante que cada vez que um nó caia, outro nó possa assumir o trabalho automaticamente. Assim, não acontece perca de dados e o cliente não perde nada. Outro motivo que é a área de infraestrutura e baixo custo operacional. Porque o custo para iniciar e migrar a partir de um banco de dados relacional, ele é bastante baixo. Além disso, os bancos de dados relacionais, eles precisam de hardwares mais avançados do que os bancos de dados no SQL. Isso aí com relação ao custo. O último motivo que nós vamos apresentar é os recursos especiais que alguns dos bancos de dados no SQL provêm. Por exemplo, alguns deles oferecem replicação automática, sincronização, índices especiais, capacidade de consulta e até a consulta de dados geoespaciais, que é muito importante. E dado tudo isso, qual é a melhor escolha? Escolher um banco de dados relacional ou não relacional? Essa escolha ela depende. E uma coisa muito importante
na hora de escolher, é avaliar as características do projeto que se pretende montar. A gente também deve analisar cada ferramenta para estar escolhendo a melhor e fazer a melhor escolha. Bom, agora com esse questionamento, né, que a Isa trouxe de qual a melhor escolha, se é um banco de dados relacional ou não relacional, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Falar algumas características de um banco de dados relacional, que é um SQL, e de um banco de dados não relacional, que é o NoSQL. Bom, a gente sabe que antigamente utilizava-se o banco relacional para tudo, né? E como já foi dito, o banco relacional ele pode não suprir algumas necessidades. Que daí que vem o NoSQL, ele surgiu para suprir essas necessidades que não eram atendidas, como, por exemplo, mexer com um banco de dados muito grande, uma escala muito grande. Mas então, falando do SQL primeiro, né, banco relacional, ele surgiu no final da década de 70 e ele até hoje o que domina mais o mercado de trabalho. Ele tem dados estruturados, que é estruturados em esquema, ou seja, ele tem um esquema pré-definido, que é aquele negócio de criar as tabelas das entidades, dos relacionamentos, definir o tipo, se vai ser float, se vai ser int, se vai ser string. É isso que faz no banco de dados relacional, né? Dados normalizados distribuídos entre múltiplas tabelas, que está linkado com isso que eu acabei de falar. SQL Query Language, que é uma linguagem já bastante popular no mercado de trabalho, porque o SQL já está aí desde o final da década de 70, então é bastante usual, né? As pessoas entendem já mais sobre essa linguagem. Aí tem esse daí do ACID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, que é um tipo de banco de dados criado que ele visa muito a segurança e a integridade dos valores contidos no banco de dados, né? Ele suporta um escalonamento vertical, ou seja, quando quer aumentar a capacidade de memória, de processamento, fazer uma melhor performance, por exemplo, precisa, por exemplo, trocar o disco rígido para suportar algo mais performático, ou um hardware mais potente, isso que seria um escalonamento vertical. E ele tem duas formas de se trabalhar, ou seja, duas formas que ele é estruturado. Esse OLTP, que é Online Transaction Processing, que é usado para quando precisa fazer uma leitura ou gravar transições simples. E tem esse OLAP, que é Online Analytical Processing, que já é mais voltado para análise de dados, mais para o campo dos negócios, das vendas. Agora falando sobre o banco de dados não relacional, que é o NoSQL, que é o tema desse trabalho, né? Ele surgiu aí em 2009 e ele surgiu, né, recentemente com justamente essa intenção de melhorar a performance, melhorar a rapidez, né, a ser mais flexível. O custo também pode envolver melhoria no custo, dependendo do seu projeto. Então, aqui ele apresenta dados semi-estruturados, ou seja, schema-less. Com esses dados semi-estruturados,
é o que torna um banco super flexível e os pares de chaves são criadas com muita facilidade. No slide para frente vai ter um exemplo de NoSQL e vai ser possível enxergar bem isso quanto à flexibilidade, a facilidade de declarar alguma coisa, né? Esse banco de dados não relacional, ele tem uma estrutura flat table. Essa estrutura flat table é o que torna o NoSQL tão rápido, porque ele não tem hierarquia e não tem diretórios. E ele tem característica de ser do tipo coluna, chave-valor, documento, grafo, que foi o que eu disse já alguns slides atrás e falei sobre cada um. Ele é caracterizado por ter altas taxas de transações e um escalonamento horizontal, ou seja, ele consegue crescer em termos de performance e escalabilidade colocando outros servidores horizontalmente, ou seja, não precisa aumentar o hardware, por exemplo. Então, agora eu vou mostrar um exemplo do NoSQL. Só consigo passar aqui. Aqui é um exemplo. A gente vê que é bem diferente, né, de um SQL normal, no modelo relacional, que geralmente no modelo relacional a gente cria create table, nome da tabela, abre parênteses, coloca o nome do atributo, né? O tipo do atributo. Aqui a gente pode ver que não coloca o tipo. Pode ver, ó, que em nenhum momento colocou varchar ou char ou int, float. Não declarou o tipo. Então é o que volta aqui, ó, que é um dado semi-estruturado, que foi o que eu disse que é super flexível, né? Que é muito fácil declarar uma chave. Voltando aqui. Então, aqui é um documento do tipo baseado em JSON. A gente pode ver que começa com uma chave e termina com uma chave. Aqui seria tipo os nomes dos atributos e aqui os tipos dele. Também a gente pode chamar, né? Aqui a gente chama de key, que são as chaves, e values, que são os valores. As chaves, né, e os valores, eles estão entre aspas duplas e são separados com 2 pontos. Aí, como eu disse, ele é extremamente flexível porque a gente não declara o tipo que vai ser. A gente pode ver aqui tem valor, tem número junto com letra e string, não precisa ser declarado, isso não vem ao caso no NoSQL. Ele é bastante flexível. E também quanto à flexibilidade, é muito fácil criar outros pares de chaves dentro de uma chave. Por exemplo, aqui, ó, no address, endereço, né? Dentro dele tem uma série de outras chaves, a rua, a cidade, o estado, o CEP, e que é bem diferente no modelo relacional SQL. Bom, pessoal, olá, meu nome é Thiago Amaral, eu sou integrante do grupo aqui que vou apresentar para vocês sobre o NoSQL. Vou dar continuidade à apresentação do nosso seminário da disciplina de BD2, falando um pouquinho mais sobre a linguagem JSON. Olá pessoal, meu nome é Thiago Amaral. Vou continuar apresentando aqui para vocês um pouquinho mais sobre o NoSQL, que é o tema do nosso seminário da disciplina de Banco de Dados 2. A linguagem JSON, como ela foi apresentada no exemplo passado pela Alice, ela possui algumas características
diferentes aí, né, do PostGrid, do SQL. Entre as principais regras de sintaxe, tal como já foi listado por ela, a gente tem que os dados JSON estão definidos em pares de formato nome e valor. Os dados são separados por vírgula e as chaves contêm objetos. Esses objetos são representados por nome e contêm valores. Bom, colchetes expressam matrizes e vetores desses objetos, como a gente verá a seguir. O exemplo que eu vou passar aqui na frente, esse exemplo aqui, é um exemplo um pouco mais complexo do que aquele mostrado anteriormente. Ele representa aí um blog, que é algo bastante utilizado para esse tipo de BD do tipo de documento, a mesma sintaxe, né, a mesma linguagem JSON. A gente tem aqui o blog, abre chaves, né, tal como a Alice tinha falado, e tem os posts. Os posts desse blog. Dentro dos posts a gente abre outras chaves e abre um post e um parêntese. Um colchete. Esse colchete ele indica que virá uma matriz, né, de valores, são várias informações semelhantes àquelas que estarão agregadas em conjuntos e serão outros tipos de objetos. A gente tem aqui o ID do primeiro post, né, o post 1, o nome do post, meu primeiro post, e o texto que sobressai. Depois do post a gente tem aí que vão vir comentários, os comentários são agregados junto com os posts. No primeiro comentário, abro chaves, abro colchetes, tem vários comentários. Comentário 1, o usuário tal, ele digitou aqui que o post foi muito legal. O comentário 2, ele deu aqui uma falha. Bom, a linguagem é bem semelhante aqui ao que a gente imagina, né, que a gente lembra de linguagem C, C++. E fecha aqui todos os colchetes, as chaves e chega no final do meu primeiro post. Em seguida abro o ID é 2, no segundo post. Tem o nome, tem o texto que se segue e tem os comentários, tal como no anterior. Bastante interessante essa questão da programação e bastante simples também, se for pensar, né? A gente relaciona muito facilmente com linguagem C e linguagem C++. Bom, além do tipo de banco de dados do documento, a gente tem o coluna ou tabular. É aquele já apresentado anteriormente nesse seminário, a gente falou algumas características dele. Aqui a gente vai dar um pouquinho sobre a estrutura. A estrutura do banco de dados colunar é mais semelhante à do SQL. A gente tem alguns elementos que podem ser ligados quase que diretamente assim, como equivalentes. Primeiro, o keyspace. O keyspace ele se refere ao que seria no banco de dados no SQL, ao database. É dentro que estarão todas as informações, estarão suas tabelas, né, seus atributos, como se fosse num SQL. Só que, dito de forma diferente, né, a gente tem aqui a família de colunas. A família de colunas representaria uma tabela. Depois tem a família de colunas do tipo empresas, por exemplo. E aí, dessas empresas, eu tenho a empresa A, a empresa B, que são os códigos dela, como se fossem as chaves primárias. E aqui eu tenho os atributos, atributo 1, 2, 3, né? Enfim. Cada linha é como se fosse um componente da tabela, como eu disse anteriormente, contém vários atributos que estão ligados a determinada chave. Essas chaves são a indicação mesmo desses atributos, tal como a gente viu no exemplo passado, né? Usando a linguagem JSON. Aqui a gente tem um exemplo de sintaxe na linguagem JSON, um BD do tipo tabular. É interessante notar que, como é uma linguagem, né, não muda muito a questão da alteração do tipo de banco, como a gente verá a seguir. Bom, temos aqui então usuário, o nome da família de colunas, ou seja, uma tabela, né, no SQL, chamada usuários, e eu tenho um usuário chamado Porceli. Essa é a chave, minha chave, né, do atributo aqui. Beleza, o Porceli ele possui 3 colunas, né, 3 atributos, nome, e-mail e Twitter, com seus respectivos valores, né, declarados, e eu tenho um segundo elemento, um segundo objeto dentro dessa tabela, né, usuários, por assim dizer, chamado Zezinho. É interessante notar aqui que o Zezinho, diferentemente do Porceli, possui 4 atributos, não 3. E os atributos são diferentes. Isso é algo que para se fazer no SQL, tem mais trabalho, é algo que deixaria colunas nulas, né? É algo já mais... A estrutura dele é mais fechada. Você tem que seguir a risca aquilo lá. Enquanto aqui você tem maior liberdade, é algo mais fluido para o programador, de modo que, se estiver compreendendo a questão no SQL, ele lidar muito bem com isso e a lógica vai ser mais simples, não mais complexa. Como já havia falado sobre a questão da linguagem, a alteração do tipo de banco não altera o tipo de linguagem aqui. Bem ligado a um tipo de documento, um tipo tabular, usando JSON sem muita diferença. A gente tem o nome,
Em seguida, abre chaves, né? Tenho aqui um segundo nome que inclui vários valores. Se fosse uma supercoluna, como a gente apresentará a seguir. Tem outra coluna aqui, contendo as outras colunas dentro, né? Um nome com um valor de várias colunas. E a questão da supercoluna é justamente aquilo que que eu mencionei no slide anterior. Tem um nome, um valor, e dentro desse valor eu tenho várias colunas. Esse aqui seria uma coluna, o endereço é uma coluna, com outras várias colunas. É interessante se relacionar essa questão da supercoluna com um atributo composto do SQL. É bem semelhante, né? Um atributo possui dentro deles outros atributos. O endereço ele possui rua, cidade e CEP. São coisas separadas e individuais, mas que estão compostas dentro desse atributo, dentro dessas colunas. Banco de dados do tipo gráfico. Esse aqui é interessante se falar sobre ele. Ele pode ser apresentado como um amigo do quadro branco. Por quê, né? Um amigo do quadro branco? Porque ele é desenhável. Digamos assim, ele é desenhável. Ele consiste em uma estrutura que conecta conjunto de vértices, ou seja, nós, né? Através de um conjunto de arestas. Eles podem ser simples, né? Se for pensar na questão gráfica, vou desenhar um banco bem simplesinho. A gente tem um exemplo como esse aqui, em que o 1 se relaciona com 5 com 2, o 2 com 5 com 1, com 3. Relações simples que você percebe aí estão ligadas a 2 a 3 pessoas, entidades, elementos, objetos ou qualquer coisa do tipo. A gente tem os bancos de dados verdadeiros, né? Que é quando você vai criar um banco de dados mesmo, você percebe que ele não é tão simples. Fica algo assim, como que as grandes empresas devem ter. Diversos pontos, com diversas conexões, diversas relações demarcadas, né, por essas arestas. Pontos infinitos aqui dentro, infinitos não, mas bastantes pontos. Então, é bem complexo, você não sabe que relação que existe aqui entre um desses pontinhos, um ponto aqui fora, embora nos pontos de fora você possa ver que só tem duas relações, né? Você não consegue nem enxergar como funciona direito. De fato, algo que pode parecer muito complexo de se lidar, de se mexer, mas na questão da computação se torna algumas particularidades, algumas aplicações de um banco algo muito mais simples, como por exemplo na consulta. Bom, aqui está outra estrutura de um BD gráfico, uma rede social com alguns personagens aqui do filme Matrix. Isso aqui foi tirado do site DevMedia e ele apresenta relações simples, tais como aquele primeiro desenho lá. Relações em que um objeto, um elemento relaciona com um ou dois outros. Algo bem simplesinho. Bom, falando um pouco agora dos bancos de dados gráficos ainda, a gente tem um Neo4j, que é um programa aí que seria um dos mais famosos nessa área. Ele tem uma estrutura bem flexível, definida pelas relações armazenadas entre registros de dados, e com ele cada registro de dado, ou nó, ou vértice, como a gente chamou anteriormente, armazena ponteiros diretos para todos os nós aos seus conectados. Como a gente explicou já, né, naquela imagem anterior. O interessante desse banco, desse programa, é a questão das linguagens. Você pode programar nesse banco utilizando diversas linguagens. Isso facilita muito a questão da programação. Uma pessoa aí que vem de outro software ou de outra área de programação, ela vai ter maior facilidade. Ela pode implementar o seu Neo4j aí utilizando linguagem C, C++, né? PHP ou JavaScript, Python, linguagens comuns ao programador básico, por assim dizer. Além dessas linguagens, há também a linguagem de consulta gráfica, que é criada justamente para essa questão de não existência das tabelas, né, da relação ali que apresenta ser mais complexa, mas que na hora de realizar essa consulta ela é muito mais simples. O Cyper é uma linguagem de consulta gráfica, é utilizada pelo Neo4j e realiza aí, conduz códigos muito mais simples para buscas que no modelo relacional incluiria aquela percorrer diversas tabelas. Aí eu preciso de uma informação, mas ela está ligada com outra tabela, que está ligada com outra tabela. E isso gerava a questão da lógica, se perdia muito aí. A gente demorava a chegar naquele lugar. Embora fosse um processo lógico, é um processo lógico, a gente demora a chegar naquela informação que a gente quer. Enquanto nesse tipo de programação, nesse tipo de consulta, é muito mais simples. Esse exemplo aqui dá uma breve noção disso. Nessa consulta, a gente cria todos os produtos em hierarquia de categoria. Em linguagem Cyper, ele gera essas duas linhas de código. Ele vai te dar um resultado, o mesmo resultado que em SQL te daria com essas colunas, né?
aplicando aqueles join, adões lá, complexos, né? Difíceis de se lidar na programação em SQL. Bom, com isso essa linguagem facilita muito a utilização de tipos de banco de dados aí de gráficos, né? Além desses que a gente já mencionou, documento, tabela e gráfico, a gente tem também o chave-valor. Aqui o chave-valor é bem semelhante ao que a gente imagina do documento, né? A gente viu lá que ele é relacionado com a questão de chave-valor, né? Nome e valor. Bom, gente, enquanto é isso, eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar aí bastante, que tenha sido bastante esclarecedor mesmo, possam ter pego pelo menos uma intuição ou um desejo de dar uma pesquisada, dar aquela olhada, né? Espero que tenha sido explicativo o trabalho. Agradeço a todos vocês, muito obrigado. É isso, até mais. Então, galera, tô aqui de volta, já finalizando aqui a nossa aula. Eu espero que tudo que já foi apresentado até aqui tenha ficado claro para todo mundo sobre a importância do NoSQL, as características dessa base de dados, as coisas principais presentes no tema, os tipos de bases também, né? Os motivos para se usar o NoSQL nos projetos, a diferença entre banco de dados relacional e não relacional, que é muito importante, não só para esse tema, né? E eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês. E a partir desse exemplo aqui, para vocês, a gente pode notar algumas características e particularidades. Por exemplo, ele é um documento baseado em JSON, é utilizado as chaves no início e no final, como vocês podem ver. A gente tem os atributos, que são chamados de keys, que seria chaves, e os tipos, que são denominados values ou valores. A gente usa também essas aspas duplas para declarar as chaves e outros valores. Por exemplo, aí, para a gente declarar o número da matrícula, a gente colocou o número entre aspas, para declarar os nomes, o e-mail e assim por diante. Outra coisa é que as chaves e os valores, eles são separados por 2 pontos, que a gente pode perceber aí. Usa-se a vírgula, né, para declarar uma nova chave. E é um esquema extremamente flexível, né, fazendo com que as chaves sejam criadas com muita facilidade, porque não se é necessário declarar quanto ao tipo do atributo. Por exemplo, nós não precisamos indicar se o valor a ser declarado é numérico ou não, se ele é string, se ele é int, etc., né? Outro ponto também é que é possível inserir outras chaves dentro de uma outra chave, como é o exemplo aí do endereço, né? Que a chave meio que está subdividida em outras chaves. E é feito de uma maneira bem simples, flexível e carrega todos os tipos de informação, sejam elas de números, de palavras, como vocês podem ver aí. Que foi declarado o endereço, abriu a chave para colocar a rua, o número, o bairro, todos os complementos certinhos aí. Então, pessoal, é isso. Nós ficamos por aqui com a nossa apresentação. Eu, a Alice e o Thiago, nós agradecemos pela atenção de todos. E é isso, ficamos por aqui. Espero que todos tenham entendido o que a gente disse. Até a próxima.